Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17, Ditaduras na América do Sul. Então, na década de 1950, grande parte dos países da América Latina eram governados por políticos nacionalistas que tinham apoio massivo dos trabalhadores. Muitos estudiosos caracterizam esses líderes como populistas, identificando neles algumas práticas comuns, como a implantação de políticas em prol dos trabalhadores, sem, contudo, proporem uma mudança radical da estrutura social vigente. A política desses governos, contudo, incomodava as elites, que viam nela influências do socialismo. O contexto internacional, afinal, era de Guerra Fria, e as ideias socialistas avançavam em alguns países. A China, por exemplo, adotou o comunismo em 1949 e Cuba em 1961. Ao mesmo tempo, multiplicava-se os grupos guerrilheiros de esquerda e muitos jovens aderiam à luta armada para combater as desigualdades sociais atribuídas ao sistema capitalista. Os Estados Unidos, então, temiam o avanço dos ideais comunistas e contribuíram para derrubar os governos populistas latino-americanos e implantar ditaduras civis militares. Nos anos de 1960, 1970, ditaduras semelhantes à do Brasil se instalaram por quase toda a América Latina. Então, aí nós temos um contexto político na América Latina no pós-guerra, né? A guerra termina em 45 e nos anos 50, que são os anos dourados da democracia, vários governos tomam medidas a favor dos trabalhadores, né? Nos anos 60, limitações conservadoras e o medo do comunismo viram políticas de terror, que instalam, então, as ditaduras em nome da democracia. Aí a gente sabe que a democracia são aqueles governos eleitos pelo povo para exercer mandatos limitados. Existe liberdade de imprensa, representação partidária, liberdade de expressão. Os opositores podem se manifestar contra o governo ou exigir mudanças. Numa ditadura, os governos são autoritários, sem consulta popular, não existe liberdade de imprensa nem de expressão, os partidos são proibidos ou controlados pelo grupo que está no poder. Existe perseguição, tortura e morte aos seus opositores. Então, assim, num cenário desse, né, alinhados com os Estados Unidos, os regimes militares, né, civis militares implantados nos anos entre 1960 e 1970 na América Latina, estabeleceram essa política de perseguição às lideranças de esquerda, vista como inimigas internas da nação. E aí aplicava-se a doutrina da segurança nacional, pela qual cabia às Forças Armadas pôr um fim na anarquia, né, populista e conter as expansões do comunismo, garantindo assim a segurança e o desenvolvimento dos países. Então, nessa guerra contra o comunismo, foram usadas diferentes armas. Propagandas ideológicas, por exemplo, espalhou o medo do perigo vermelho por meio do cinema, da televisão, do rádio e da imprensa. Então, os Estados Unidos usavam várias estratégias, desde manipulação de informações, boicotes econômicos, pressões diplomáticas e acordos secretos com a oposição local, até fornecimento de grandes quantidades de armas para as Forças Armadas para desestabilizar os governos que contrariavam os seus interesses políticos e econômicos no continente americano. Então, além disso, as Forças Armadas na América Latina eram treinadas por organizações estadunidenses, né, como a Escola das Américas, onde militares argentinos, chilenos, brasileiros, bolivianos, entre outros, aprenderam táticas anti-guerrilha, de
interrogatórios, de tortura de presos políticos. Então, após a instalação dessas ditaduras, a perseguição política, a anulação dos direitos civis, a tortura e o assassinato de opositores se tornaram comuns na vida da população dos diversos países do continente. E, de modo geral, as ditaduras na América do Sul foram extremamente autoritárias e violentas. Então, as intervenções dos Estados Unidos, né, após a Guerra Fria, aliás, durante a Guerra Fria, a questão dos capitalistas versus socialistas, a doutrina de segurança nacional, que a gente já falou, nos países alinhados latino-americanos aos Estados Unidos, os treinamentos dos oficiais, nós já falamos também, né? A Escola das Américas no Panamá, tudo isso mostra, né, que os Estados Unidos estavam alinhados a esses regimes civis militares, com suas ajudas mútuas. Aí nós vamos começar o seguinte, sobre a ditadura, que a gente pode dizer que apesar das particularidades de cada país, como a gente vai ver rapidamente, as ditaduras da América Latina tinham em comum a centralização do poder, né? O emprego da censura aos meios de comunicação, as manifestações artísticas, as práticas de tortura, a repressão aos opositores e, além disso, em todos os países, as ditaduras contaram com o apoio das elites econômicas e adotaram uma política de favorecimento a eles, marginalizando ainda mais as câmaras populares, né, as camadas populares, como, por exemplo, o desemprego, o arroz salarial, que aí a gente vai ver, conhecer alguns deles. No caso, por exemplo, o Paraguai. No início da década de 50, o general Alfred Stroessner tomou o poder no governo do Paraguai. A ditadura de Stroessner foi a mais longa da América do Sul. Ela durou de 1954 até 1989. Então, nesse período, o general foi eleito sucessivamente, né, em eleições fraudulentas, nas quais ele era candidato único. Seu governo desrespeitou constantemente os direitos humanos, executava prisões extrajudiciais, torturava, assassinava os presos políticos. Como as demais ditaduras da América do Sul, as de Stroessner teve apoio dos Estados Unidos por meio de empréstimos, de envio de agentes treinados em táticas militares e paramilitares de combate à repressão aos movimentos esquerdistas. Então aí a gente vê que a história paraguaia é marcadamente militar, né? Pois as mudanças políticas sempre foram acompanhadas de grandes eventos militares. As Forças Armadas atuaram como grandes políticos e ator importante no controle do Estado, dada a vitória paraguaia na Guerra do Chaco, em 1932 a 1935. Uma guerra contra a Bolívia. Então, cujas reivindicações bolivianas eram a saída para o mar. Então, esta guerra e sua consequente vitória permitiram aos militares definirem sua identidade, desfrutarem de alta simpatia da população. Até 1954, o Paraguai sofreu uma sucessão de golpes militares até a ascensão aí do general Stroessner, que se manteve no poder por meio de eleições fraudulentas, como a gente já falou, até 1981, quando, enfim, o general André Rodrigues o destituiu por meio de outro golpe militar. E aí o general teve o apoio da base política colorada, da oligarquia agropecuária dos Estados Unidos, que transformou o Paraguai em um verdadeiro laboratório da doutrina de segurança nacional, de acordo com Miguel López, em uma construção social dos regimes autoritários. Pouco depois que assumiu a presidência, Stroessner se reuniu com os membros do Comando Sul dos Estados Unidos e ali assinou um pacto com os altos oficiais americanos e brasileiros e que se comprometia a barrar qualquer crescimento ou avanço dos comunistas. E aí, durante a ditadura militar e
personalista do general Alfred Stroessner, dezenas de milhares de paraguaios e paraguaias foram detidos, torturados, levados ao exílio, aproximadamente um terço da população, segundo as organizações dos direitos humanos. E os números são imprecisos, mas indicam que alguns milhares de cidadãos podem ter sido assassinados pelo regime, assim como as demais ditaduras latino-americanas, né, que não cabe medir o grau de brutalidade e intensidade pelo número de mortos e vítimas que por elas foram geradas. Então, a ditadura paraguaia deixou marcas profundas em sua sociedade e gerou traumas, ressentimentos presentes até hoje, como toda ditadura. A ditadura paraguaia cerceou liberdades e foi muito cruel. Aí nós temos o Uruguai, né? A do Uruguai, nós vamos ter o quê? A ditadura civil-militar foi precedida por um cenário de intensa polarização política. De um lado, os governos civis autoritários, do outro, grupo guerrilheiro de esquerda Tupamaros, né? O grupo Tupamaros surgiu no início dos anos 60, impulsionado pela crise econômica pelo qual o país passava e pela crescente satisfação popular. Então, em 1965, para reprimir as ações dos guerrilheiros, a polícia e os serviços secretos uruguaios passaram a ser treinados por membros dos agentes centrais de inteligência dos Estados Unidos, que era a CIA. E entre os anos de 1968 e 1972, os governos civis autoritários decretaram estado de sítio no país, suspenderam vários direitos dos cidadãos e intensificaram aí o combate aos tupamarcos. Que aí a gente vê que um golpe militar teve as suas consequências, né? Em 1973 ocorre o golpe militar, surge o movimento de oposição e de guerrilha, como dos Tupamaros. É um nome em homenagem a Tupac Amaru, que foi o rebelde inca que lutou contra a dominação espanhola, e a ditadura militar vai se prolongar até 1984. Porém, mesmo com o restabelecimento da democracia, os problemas econômicos naquele país continuam. Aí nós temos os uruguaios marcham em memória das vítimas da ditadura, convoca todos os dias 20 de maio, desde 1996, pela organização Mães e Famílias de Presos Desaparecidos. A marcha percorreu cerca de 20 quadras, desde a Praça dos Desaparecidos até a Praça da Liberdade. Então, os militares foram designados para desarticularem essas guerrilhas no grupo socialista Tupamaros, em Montevidéu, na década de 1960, desarticulada a guerrilha, os militares permaneceram no poder, instalando aí a sua ditadura, e instaurada em 1973, a ditadura uruguaia durou até 1985. Contou com o apoio logístico e financeiro dos militares brasileiros, além dos Estados Unidos. Aí nós temos a ditadura aí do Chile, né? Que vai de 1973 até 1988. Né? Nós temos aí as ditaduras do Chile, né? Quando a gente vê aí o general Pinochet, que derrubou o presidente Salvador Allende e implantou essa cruel ditadura no Chile. Muitas perseguições, muitas prisões, muitas torturas, muitos assassinatos, um total de 40 mil mortos. Então, em 1970, Salvador Allende é eleito presidente do Chile, instala um governo de unidade popular, né? Passa a implantar um programa anti-imperialista, anti-oligarco, na construção da via chilena para o socialismo. Aí, em 73, né, a instalação de um regime ditatorial interrompeu esse projeto e em 11 de setembro a sede do governo vai ser bombardeada e o presidente Salvador Allende morreu. Então o general Augusto Pinochet assumiu o poder e durante 15 anos impediu
a livre manifestação da sociedade chilena e reprimiu a organização popular e os sindicatos, mantendo seu mandato por meio de reformas constitucionais. Então, a ditadura chilena, o 11 de setembro, que toda a América Latina não deve esquecer jamais. Quer dizer, começa em 1973, com a deposição e o assassinato do presidente Salvador Allende, né, no dia 11 de setembro de 1973. As forças militares, com a ajuda norte-americana, levam o general Pinochet ao poder e foram mais de 4.000 mortos na ditadura chilena. Quer dizer, a história é nossa e a escrevem os povos. Isso é uma frase de Salvador Allende. E vem aí, então, a Argentina, né? Que a sua ditadura vai de 1973 até 83, com perseguições, prisões, torturas, assassinatos e um saldo de 30.000 mortos. Então, em 1976, foi instalado um regime ditatorial na Argentina, com o objetivo de destruir a oposição e os governos de esquerda e de alinhar o governo argentino à política conservadora e outras ditaduras do continente. Então, a ditadura argentina vai de 76 a 83, né? Foi uma das mais violentas da história latino-americana. Os militares criaram 340 campos de concentração, onde torturaram, mataram cerca de 30.000 pessoas. Aproximadamente 9.000 argentinos foram presos e nunca mais foram localizados. Muitos desses presos foram lançados vivos de aviões que sobrevoaram o Rio da Prata, nos chamados voos da morte. Cerca de 500 bebês, filhos de prisioneiros assassinados pelo regime ditatorial, foram sequestrados e entregues a outras famílias, muitas delas até militares. Então, isso iniciava-se em 1966, com a chegada do general Orgânia ao poder. Rafael Videla extinguiu partidos políticos, sindicatos, se submeteu à justiça ao seu controle. Cerca de 30.000 pessoas foram executadas, a maioria militares de esquerda, e os militantes, esses militares, deixaram o poder somente em 86. Quer dizer, a ditadura argentina tem a marca, ela é marcada pelo terror. A ditadura foi a mais sangrenta de toda a América Latina, como a gente já falou, né? Muitas pessoas desaparecidas. O movimento de resistência à ditadura civil-militar argentina foi muito conhecido, muito duradouro, porque ele começou a atuar em 1977. Então, aí as mães da Praça de Maio, né? Como passaram a ser chamadas esses movimentos de resistência, que exigiam informações sobre seus filhos, né? Essas mulheres se reuniam na Praça de Maio, de Buenos Aires, e exigiam notícias de seus filhos desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina, de 1976 a 1983. Alguns pais considerados subversivos tiveram seus filhos retirados da sua guarda e colocados para adoção durante os 5 anos de ditadura. Quando acabou a ditadura, então muitos filhos estavam sob guarda de famílias de militares. Ainda hoje, todas as quintas-feiras, as mães realizam essa manifestação na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, na Argentina, buscando manter o desaparecimento de seus filhos vivos na memória de todos os argentinos, né? Alguns grupos de esquerda optaram também pela luta armada, né, que foi os montenegros que defendiam a guerrilha urbana como estratégia de derrubar a ditadura, né? Membros da Igreja Católica também se destacaram na resistência, né? Foi o caso das freiras francesas Alice Domon e Léonie Duquette, que participaram do movimento ecumênico pelos direitos humanos e desapareceram durante a ditadura argentina. Então, obrigada e vamos às nossas atividades.